com dinheiro nenhum. Hoje eu cuido do meu físico, minha esposa acabou cuidando do físico dela também. Eu perdi 14 quilos em 2 meses, minha esposa perdeu 15 quilos em 2 meses. E isso, a gente todos os dias acorda, eu estou desmotivado, ela me incentiva, ela está desmotivada, eu incentivo ela. Isso é muito importante para a gente, sabe? Para algumas pessoas pode parecer besteira, mas durante anos a gente tenta emagrecer. Mas não é o querer emagrecer, é a mentalidade que muda. Tudo vem da mentalidade, que a gente destrava as crenças limitantes da gente, que a gente procura realmente mudar, tomar decisão. Eu não bebo, não fumo mais, fumei desde meus 16 anos de idade, parei de fumar do dia para a noite, assim, pedindo a Deus oração, e os negócios, graças a Deus, vem melhorando. Por consequência do passado, tem muita coisa que você vai, small steps, né? Aos poucos a gente vai organizando, mas graças a Deus as coisas estão melhorando muito, vem melhorando bastante. Conversando hoje lá fora, e o Senhor Sucesso, ele mudou minha vida, foi de forma gratuita, de forma grátis. E tem curso pago, 18, 20 mil reais que os colegas meus fizeram. O Senhor do Sucesso, de forma grátis, as 15 lives, são 1 hora por dia de live, ele mudou minha vida. E tem gente que cobra 20, 18 mil reais por mentoria e é uma coisa, aquele clichê que não faz mesmo. A gente vê que você bota de dentro para fora. Você está doando o seu máximo ali, tudo que você viveu. Eu me conecto muito com você, porque você foi aquele cara que vendeu combustível porta a porta, foi o cara que lavava carro na rodoviária lá no seu país. Tudo isso eu fiz também, entendeu? Não vendi combustível, mas eu vendia bicicleta, eu vendia coxinha no porta a porta também. Olha, quando ele começou, desculpa interromper aqui não, quando ele começou a fazer essas lives 5 da manhã, eu dizia, que loucura é essa? Gente, eu assisto a 4, 5 da manhã, eu não vou de jeito nenhum, porque eu nem faço. 5 da manhã, e ele ficou anos acordando 5 da manhã, fazendo a live todos os dias. Quando não era isso, era ele batendo na porta de casa enquanto eu estava, sei lá, assistindo um bom desenho animado para me arrastar para a igreja. Isso foi várias vezes. E aí, mas por que dá certo para ele, né? Ele sempre buscou muito, ele sempre viu quanto o Cacá sofria, porque ele sempre foi um estrategista de carreira muito bom. Além disso, ele sempre teve muitos princípios. Então, também comprar um carro bom, um carrão. Meu amigo, eu levei ele na loja e disse, menino, carro velho é esse que você anda? Eu não vou querer empresário com um carro velho desse, não. 2018. Não diga que é meu empresário, não. Foi não? Foi. E aí, porque ele nunca foi muito apegado ao dinheiro. O primeiro carro bom eu comprei, mas não foi o que me deu, viu? Tá vendo? Mas foi arrastei pra cá. Foi o que me deu, que foi fruto do nosso trabalho, sim. Sim, e você ganhou muitos milhões comigo. Você sabe o quanto eu sou grato a você. Eu vou só fazer esse adendo aqui. É muito importante porque quando a gente sabe que nós somos de verdade, uma das coisas que a gente começa a colocar para fora é a gratidão, né? Minha vida empresarial foi transformada por esse cara. A gente começou junto lá atrás, eu comecei hoje com o Léo, que cuida do Carlinhos, incrível, seu primo é um cara incrível. E a gente falando bastante sobre isso, o quanto a gente precisa ser grato às pessoas. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Se hoje eu estou aqui, e se hoje eu me tornei o empresário que eu sou, eu devo muito a você, cara, porque a gente começou junto aquela caminhada, a gente caminhou junto, né, por vários perrengues. Tinha dia que você tinha vontade de me matar, tinha dia que eu tinha vontade de matar ele. Vocês conhecem o Carlinhos do jeito dele, mas ele tem um coração que é muito além daquilo que ele faz. O Carlinhos é outra pessoa muito além por trás das câmeras, e eu sei do coração dele, e eu sou muito grato a você. Eu precisava dizer isso de forma pública e eu amo demais fazer isso. Obrigado, Renan. Não basta só a gente querer, a gente tem que fazer. Esse é o grande ponto. E a vida hoje que eu vivo, ela é totalmente diferente de como ela começou. Mas lembre de uma coisa, a nossa vida não é decidida pela forma que começa, é pela forma que você conduz no meio do caminho. O início não decide o final, nunca. Hoje as pessoas me conhecem, que seja o Cacá, marido da Simone,
que seja o Cacá empresário, que seja o Cacá mentor, mas esse mesmo Cacá instalava película automotiva em carro. Esse mesmo Cacá foi frentista. Esse mesmo Cacá vendia estopa automotiva em oficinas mecânicas. Enquanto todos os meus amigos estavam na melhor fase da vida deles, filhinhos de papai, vivendo sobrenatural, eu muitas vezes ia lá abastecer o carro deles, enquanto eles estavam lá bebendo uma quinta-feira se preparando para ir para a festa. Mas teve uma grande diferença em tudo isso. Eu escolhi um destino diferente para a minha vida. Meus pais são separados depois de 36 anos de casado. Meu casamento não separa. Como você tem certeza, Cacá? Meu casamento não tem plano B. A minha vida não tem plano B. Tem que dar certo. E o dar certo não significa que a gente não vai tropeçar no meio do caminho. O não dar certo não significa que a gente não vai tropeçar numa pedra. A gente levanta e constrói tudo de novo. Lembre de uma coisa, burrice é errar 2 vezes, inteligência é não cometer o mesmo erro, mas a sabedoria, o gênio, o sábio, é aquela pessoa que aprende com o erro. Não sei qual é a fase que você está hoje. Quem está na fase burra, levanta a mão. Está errando mais de uma vez. Pode ser sincero, se tiver alguém aqui, não tem problema. Aqui não tem ninguém diferente de ninguém, tá? Eu, Carlinhos, ou qualquer um de vocês, todo mundo aqui é igual. Tem gente que está errando o tempo todo a mesma coisa. Quem é aquele que está aprendendo com erro? Isso faz o diferente. Depende, primeiro, direção. Fala assim, direção. É saber para onde você vai. É a direção de onde você quer chegar. Só que para isso precisa construir uma estrada. E depois do D veio o P. Fala assim, processo. E esse é o mais doloroso para todo mundo. Porque o processo é aquele momento onde a gente passa por coisas que a gente não quer passar. É o momento da dor. O processo é o que mói. Não é, doutora? Não é o que mais mói o ser humano, é o processo. É aceitar o processo. É a gente aprender a aceitar aquilo que está nos capacitando para uma nova fase. Qualquer um de vocês aqui passa por processos, mas quando você compreende o que é que Deus está fazendo com esses processos que Ele permite na sua vida, você vai viver o sobrenatural. Porque existe a permissão de Deus e a vontade de Deus. A permissão de Deus, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas a permissão de Deus ela é boa, perfeita e completamente desagradável. Tem coisas que Deus te tira da zona de conforto, que é para que você cresça e amadureça. O diamante ele se torna depois que ele vai para alta pressão, um carvão. Você nunca se torna um diamante lapidado antes de passar pela pressão do fogo. Entenda uma coisa, dentre mais de 200 milhões de espermatozoides, quando você era um espermatozoide entrando no útero da sua mãe, você já venceu. Deus tem um propósito na sua vida, você não está aqui por acaso. Você não veio viver nesse mundo para ser escasso, para viver na miséria, para viver na escassez, sem saber para onde vai, sem propósito, sem destino. Deus não te trouxe aqui para que você viva com um fardo carregando nos seus ombros o tempo todo. Não foi para isso que Deus te chamou. Mas você só está passando ainda por isso, seja o que você está sentindo hoje. Eu não sei como você chegou até aqui, mas eu sei como você vai sair. Se uma decisão acontecer, você suportar o processo. O processo ele vem para te capacitar. Fala assim, eu sou capacitado quando eu entendo o processo. Então eu entendo que os crescimentos que eu tive na vida, os degraus que eu subi, os momentos em que eu avancei, os níveis em que eu me coloquei, foi por um motivo. Eu entendi o processo. Eu saí da minha zona de conforto, que era a dupla. Eu trabalhava com a dupla, eu tinha o meu emprego, eu comecei ganhando R$1.500, fazia logística de shows. 6 meses depois comecei a ganhar 2.500, um ano depois estava ganhando 10 mil, depois estava ajudando a vender show. E aí eu comecei o meu grande processo, que foi abrir mão de tudo para cuidar desse rapaz. E foi muito difícil para mim sair dessa zona de conforto. Porque toda vez que a gente tem algo que já é o nosso garantido, eu vou dizer uma coisa para vocês, estabilidade não existe. Fala assim, estabilidade não existe. A estabilidade, Lucas, ela nunca existe, porque a nossa vida ela é uma montanha-russa o tempo todo. Cabe a gente saber o momento de sentar, o momento de segurar a ânsia de vômito, o momento de gritar de euforia, o momento de entender o nosso processo de felicidade, o momento de entender os nossos momentos de fraqueza e se permita ser feliz, se permita ficar triste, se permita chorar, se permita às vezes gritar. Tinha vezes que eu ficava guardando para mim o tempo todo, coisas que eu tinha vontade de colocar para fora e eu ficava guardando, me remoendo. E quando eu explodia era simplesmente de uma vez. Hoje não, hoje eu me permito ser aquele bundão. Porque as pessoas são bundonas comigo o tempo todo. E hoje eu me permito ser bundão. Que você desagrade os outros.
Você não precisa estar dando sim para todo mundo o tempo todo. Pensa um pouco em você. Isso é um processo da vida. Aprender a se amar é aprender a dar um não para dar um sim para você. Porque o não é uma palavra tão pequena, parece ser tão insignificante, mas tem um poder de liberdade que vocês não acreditam. É libertador dizer não. Eu disse não para minha zona de conforto. Isso aqui o Carlinhos não vai postar, mas eu vou falar aqui só para vocês. O Carlinhos sabe o momento que eu passei. Obrigado. Eu sei, tô brincando. Mas as pessoas que mais tentaram me paralisar na minha caminhada foram as pessoas que mais me ajudaram a crescer, quando eu entendi o processo. Então, o que vem para te paralisar, você pode utilizar para você avançar. Um avião, antes de decolar, ele tem que percorrer uma pista, e aquilo que mais tenta frear o avião, que é o vento, é aquilo que faz o avião subir. Ele só precisa ter a inclinação perfeita. Eu sou piloto, eu estou te falando. O que faz o avião parar é o que faz ele subir. É o vento. O vento contrário, se você não injetar força ali, meu amigo, meter marcha no motor, turbina, injetar potência, o avião não sobe. Ele vai correr, correr, correr. Mas se você não inclina, o que o avião faz? Ele utiliza daquilo que vem para paralisar para fazer ele subir. Foi isso que eu fiz na minha vida. Hoje eu sou mais forte, mas tenho minhas fragilidades. Hoje eu sou mais resiliente. Me tornei uma pessoa mais resiliente. Mas hoje eu sou antifrágil, eu aprendo com aquilo que eu suporto. Hoje eu sou mais sábio. Mas muitas vezes eu preciso resgatar o Cacá lá do começo. Aquele meninozinho. Porque não diferente da história de vocês, eu tive processo na minha vida. Com 5 anos de idade eu sofri um abuso. Com 8 anos eu sofri o segundo abuso. E falo para vocês, isso não define minha história. Não define. Eu não sofri mais do que vocês, nem vocês sofreram mais do que eu sofri. Cada um tem seus processos. Aprendam a respeitar os processos de vocês. Isso traz transformação. Sabendo que você é único. Sabendo que você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Sabendo que você é amado. Independente que o mundo te ame, a gente passa uma vida toda tentando chamar a atenção do mundo. Hoje existe uma geração de pessoas que vivem querendo a atenção do mundo. Existe uma geração de pessoas que vivem querendo a atenção do mundo, mas as pessoas estão esquecendo de tentar chamar a atenção de quem criou o mundo. Lembra disso? É uma geração de pessoas que querem chamar a atenção do mundo, mas estão esquecendo de chamar a atenção de quem criou o mundo. Sabe o que eu pergunto que eu me faço todos os dias? Se Jesus voltar hoje, o que eu vou prestar conta com ele? Quantas pessoas eu trouxe para ele? Quantas pessoas eu falei do amor de Deus, do amor de Jesus? Quantas vezes a gente tem a oportunidade de transformar a vida de outra pessoa e a gente não faz? As pessoas dizem, internet não presta para nada, a internet é um inferno. Não, meu amigo, a internet ela pode ser usada como um inferno ou como uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. Cabe a você fazer isso. Quais são os valores que você cria na vida das pessoas? Não sei. É por isso que eu estou todo dia na rede social. As pessoas dizem assim, cara, hoje eu tenho mais de 1000 horas de conteúdo gravado para ajudar outras pessoas. Só porque eu gosto? Não, porque eu adoro a transformação. Eu escuto a história do Rafael e você vai escutar a história das meninas ali, quando elas me contam a transformação que aconteceu na vida delas, né? Vocês vão ver a história. E um bancário que abandona a profissão para empreender, vai casar. De uma pessoa que era professora e largou para empreender e já está expandindo o negócio. De outra que tinha um sonho em construir um livro, fez um livro, e tantas outras histórias que vocês vão ouvir aqui. Eu sou movido por transformação e eu não sou um super-herói de capa, mas eu sou uma ferramenta nas mãos de Deus para poder ajudar outras pessoas a serem transformadas. Eu digo uma coisa para vocês, vocês têm a capacidade, com a influência que vocês têm, usem para o bem, não sejam igual a maioria das pessoas. Ser diferente gera processo, ser diferente é difícil, ser diferente gera crítica. E desculpa, foda-se as opiniões alheias. O que importa é quem vocês são de verdade. Entenda uma coisa, não importa o que os outros pensam de vocês, não importa o que vocês pensam em fazer da vida de vocês, mas quando você entende o seu verdadeiro propósito, aquele que Deus te chamou, que se exploda o que as pessoas pensam. O que importa é o que você faz, é o que você decide, a transformação que você gera na vida de outras pessoas.
Isso é teu verdadeiro propósito, é alcançar a vida de outro, é ver transformação do outro. Usem a influência de vocês para algo positivo. E não simplesmente para poder ficar mais em dança de TikTok ou qualquer outro tipo de conteúdo. Faça aquilo que vocês gostam, mas usem para o bem. Porque vocês precisam ser diferentes da maioria das pessoas. As pessoas bem-sucedidas de verdade são pessoas que são diferentes da maioria delas. Não viva de forma medíocre, não viva de forma mediana, não viva no raso, viva de forma imersa. Só que isso é para poucos, é para quem decide, é para quem suporta o processo. Tem direção, suportou o processo, agora vem o ir. Fala assim, ó, identidade. É saber quem você é. Autoconhecimento não é sobre dons e habilidades. Autoconhecimento é entender o que você precisa mudar. E aí uma pergunta para vocês. Vocês vão falar uma palavra. Se você pudesse mudar hoje algo, o que você mudaria? Uma palavra. Só uma. Em que área? Empreendedor? Não deixaria as pessoas errar, porque eu errei. Já errei muito, Mas uma coisa que você mudaria em você hoje, ainda. Eu preciso mudar isso na minha vida. Uma coisa. É difícil. É muita coisa, né? É isso aí. Uma coisa. Perdão. Uau. Alguém mais perdão aqui? Alguém precisa perdoar alguém? Levanta a mão. Não tenham vergonha. Aqui é o lugar da gente colocar para fora que precisa mudar mesmo. Quem tem alguém que precisa perdoar e até hoje não conseguiu, levanta a mão. E se eu te contar que existe um perdão que você precisa liberar? Todos. Que até hoje vocês não conseguiram, que é para você mesmo. Fala assim, eu preciso me perdoar. Você é a única pessoa responsável por muitas coisas, de consequências que você vive, por decisões que você tomou. E inconscientemente você não sabe, mas você precisa se perdoar de muitas coisas. A vida que você tem é a vida que você merece, pelas decisões que você tomou. Uma palavra de mudança, fala aí, o que você precisa?